Olá, alunos e alunas, técnicos de enfermagem, técnicos de saúde bucal do Qualidia. O meu nome é Newton Luz Neto Júnior. Sou farmacêutico, mestre em Ciências da Saúde e coordeno no Distrito Federal o Núcleo de Farmácia Viva. Estaremos juntos durante um momento para falarmos a respeito das práticas integrativas e complementares, mais especificamente a área da fitoterapia. Espero que gostem, espero que apreciem e estaremos à disposição de vocês para qualquer pergunta futura. Vamos começar falando a respeito do potencial das plantas medicinais. O Brasil é um país riquíssimo em sociodiversidade, em biodiversidade, e sabemos que a população brasileira, tanto na área urbana quanto na área rural, utiliza-se de plantas medicinais. Temos inúmeras plantas medicinais de interesse mundial que são utilizadas aqui no Brasil para a produção de medicamentos, são exportadas, são utilizadas de forma tradicional, vendidas e comercializadas em feiras livres, estabelecimentos em geral, e também formalmente em drogarias, em farmácias de todo o Brasil, servindo de matéria-prima à produção de medicamentos. Nesse slide, nós estamos observando duas importantíssimas plantas encontradas aqui no Brasil. O urucum, que está à esquerda do slide, a Bixa orellana, e à direita uma planta também muito conhecida por aqui, conhecida como melão de São Caetano, ou Momordica charantia. Bom, pessoal, o Brasil desde 2006 possui políticas públicas nas áreas de plantas medicinais e fitoterápicos. O Ministério da Saúde publicou no ano de 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que tem como proposta incluir também as áreas de plantas medicinais e fitoterápicos. Além disso, nesse mesmo ano, por um decreto assinado pelo presidente Lula, nós tivemos a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que envolve todo o segmento da cadeia produtiva, desde o cultivo da planta medicinal, à pesquisa e desenvolvimento tecnológico e também o acesso à população por um produto fitoterápico desenvolvido a partir de planta medicinal com segurança e com eficácia. Bom, pessoal, a PNPIC traz nas áreas de plantas medicinais e fitoterapia a diretriz número 2, que tem por sentido o provimento do acesso a plantas medicinais e fitoterápicos aos usuários do SUS. Como tornar disponíveis aos usuários do SUS ou como prover-lhes acesso a plantas medicinais e fitoterápicos? Bom, nós temos nessa diretriz alguns modelos ou produtos que, na verdade, alguns já estão sendo colocados em prática pelo país. Pensando de forma complementar, nós podemos utilizar um ou mais dos seguintes produtos: a planta medicinal in natura, ou seja, aquela que é cultivada em local apropriado e disponibilizada ao usuário ainda fresca, para o preparo de formas caseiras tradicionais. A planta medicinal seca, que nós chamamos de droga vegetal, nós vamos falar bastante a respeito disso para frente no nosso curso. O fitoterápico manipulado, que pode ser feito em uma farmácia viva, que é um modelo de farmácia pública instituído pelo SUS, ou em uma farmácia de manipulação subordinada ao SUS, bem como o fitoterápico industrializado, que é aquele produzido na indústria farmacêutica. Nós temos, inclusive, uma relação deles na atual Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vamos agora conversar a respeito de alguns conceitos que serão muito importantes para que a gente possa traçar os estudos que faremos a partir de então aqui na nossa aula. Vamos inicialmente ao conceito de planta medicinal, este contido na RDC Anvisa número 18, de 3 de abril de 2013, que na verdade é um conceito adotado pela própria Organização Mundial da Saúde. O que seria uma planta medicinal? Bom, é claro que se nós perguntássemos aos usuários das plantas medicinais, teríamos inúmeros conceitos. As pessoas sabem por que e para que utilizam plantas medicinais. Mas nesse conceito nós estamos vendo aí na tela que seria uma espécie vegetal, sendo ela cultivada ou não, ou seja,
encontrada num ambiente natural onde ela já exista, em algum dos biomas do Brasil, nós temos vários, como a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, os Pampas Gaúchos, temos também a Caatinga, ou não, ou seja, essa planta pode estar sendo cultivada em um horto ou horta domiciliar, em um centro de saúde, na casa de alguém, ou mesmo numa área rural. Mas, tanto a planta coletada ou a planta cultivada é utilizada com propósitos terapêuticos, se ela for considerada medicinal. Ou seja, se alguém diz que essa planta serve para tratar, ou para amenizar, ou quem sabe até prevenir uma doença, ela é considerada uma planta medicinal, segundo o conceito da própria RDC Anvisa número 18, adotado inclusive pela Organização Mundial da Saúde. Aí na tela nós estamos observando uma planta medicinal muitíssimo importante para o SUS, que é o guaco, a Micânia aglomerata, uma planta brasileira que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dela adiante na nossa aula. O que seria o fitoterápico? Segundo essa mesma RDC número 18 da Anvisa, o fitoterápico é o produto obtido da planta medicinal ou de um derivado dessa planta medicinal. Para que a planta medicinal se transforme em fitoterápico, ela tem que passar por várias etapas, que incluem o que nós denominamos de produção do derivado vegetal. Temos como, por exemplo, tintura, extrato, óleo volátil, óleo essencial, e daí, a partir desse derivado, podemos manipular em uma farmácia de manipulação ou em uma unidade de farmácia viva, ou mesmo produzir em uma escala de uma indústria farmacêutica. Mas, segundo o conceito que o Brasil adota, nós não podemos utilizar nenhum componente, nenhuma substância isolada da planta medicinal. Sabemos que uma planta medicinal possui a capacidade de síntese, de produção de inúmeros componentes, de inúmeras substâncias, mas nós não podemos utilizar uma ou mais delas isoladamente, compondo um medicamento, utilizando-se na produção, por exemplo, de uma cápsula, de uma draga, e dizer que esse produto seja considerado um fitoterápico. Dentro do nosso conceito, que está na tela, o fitoterápico é aquele produto que é obtido de todos os componentes que a planta medicinal possui. Seja esse produto com finalidade profilática, ou seja, podendo ser utilizado para a prevenção a uma doença, podendo ser utilizado para a cura de uma doença, ou mesmo podendo ser utilizado de forma paliativa, ou seja, para amenizar o sofrimento de alguém, melhorando a qualidade de vida de alguém que está doente. O que seria a fitoterapia? A palavra é simples. Terapia vem de terapeia, tratamento, e fito, planta. É uma terapêutica, é uma forma de tratamento utilizando-se de plantas medicinais em suas diferentes apresentações, em suas diferentes formas farmacêuticas. Quando falamos em formas farmacêuticas, a partir de plantas medicinais, devemos nos lembrar que poderemos trabalhar de várias maneiras a forma, né, que o usuário pode se utilizar da planta medicinal. E isso depende da atuação do profissional farmacêutico. Temos, por exemplo, xarope feito a partir de planta medicinal, temos draga a partir de uma planta medicinal, pomada, temos cápsulas do extrato feito a partir de plantas medicinais, temos géis a partir de plantas medicinais. Tudo isso são exemplos de formas farmacêuticas, mas nós não podemos utilizar nenhuma substância ativa isolada, ou seja, nenhum componente obtido de uma planta nessa forma farmacêutica. Componente isolado, a gente ir lá buscar esse componente específico dessa planta e utilizá-lo em uma forma farmacêutica. Dessa forma, nós não estaremos praticando a fitoterapia, embora esse componente possa ser de origem natural. Portanto, voltando à questão do conceito fitoterápico que vimos na tela anterior e esse da fitoterapia, nós deveremos trabalhar com todos os compostos, todas as substâncias do metabolismo secundário da planta, metabolismo especial, e esse compromisso é o que a fitoterapia tem como seu princípio. Vamos conversar a respeito de alguns cuidados que temos que ter ao utilizarmos uma planta medicinal.
E pergunto: você está usando corretamente a sua planta medicinal? Vamos responder juntos? Atenção! Apesar de ser natural, o uso incorreto da planta pode ser perigoso. Muita gente acredita que, pelo fato apenas de ser um produto obtido da natureza, não pode causar prejuízos à saúde. Isso não é correto. Nós sabemos de plantas que podem inclusive matar, ou podem causar sequelas bastante difíceis de serem tratadas em determinados pacientes que utilizam plantas por determinado tempo, sem o acompanhamento, sem orientação de um profissional da área. Vamos evitar o uso contínuo e excessos na dosagem do chá. Não podemos dizer que chá é a mesma forma de se tomar água. Chá é um produto preparado a partir de planta medicinal. Devemos saber quanto de planta nós utilizamos, devemos saber e quanto tempo nós deveremos utilizar o chá. Então, é um princípio importantíssimo sempre ficar alerta em relação à quantidade que nós preparamos de planta nesse chá e o tempo que nós utilizamos desse chá feito a partir desta planta. Não ferva flores, não ferva folhas, coloque água quente sobre elas. É um princípio importantíssimo que nós vamos falar mais um pouco adiante sobre o preparo de plantas, chamado de infusão ou infuso. Quando escolhemos flores e folhas e queremos preparar um chá por infusão ou mesmo a técnica de infuso, também assim denominada, nós não vamos ferver as flores e folhas da planta com a água, mas nós vamos juntar a água quente e vamos abafar. Não se preocupem porque nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto mais adiante. Use sempre plantas de origem desconhecida, ou melhor dizendo, desculpem, use sempre plantas de origem conhecida. Não use aquilo que você não sabe, não use aquilo que você não conhece. Preste atenção em qual planta você está usando ou indicando. Certifique-se da origem da planta e saiba se a planta que você recomenda é algo que você já conheça, já que a gente tem uma diversidade imensa de plantas pelo Brasil afora. Evite o uso ou mistura de chás com os medicamentos da farmácia. Muitas pessoas têm o hábito de tomar o chá preparado a partir de uma planta medicinal e ingerir e tomar junto com o medicamento prescrito pelo médico ou odontólogo. Medicamento só deve ser ingerido com água. Não se deve ingerir o chá preparado de nenhuma planta com medicamento. Preste atenção nessa questão e oriente melhor os usuários de plantas medicinais com relação a isso. O uso de chás sem orientação médica é desaconselhado para gestantes e também para mulheres amamentando, mulheres lactantes. Observe isso. A maioria das plantas não deve ser utilizada por gestantes e muitíssimas plantas também não devem ser utilizadas por lactantes, já que podem interferir no desenvolvimento do bebê e podem também interferir com relação à produção e ao sabor do leite que é ofertado ao bebê. Avalie bem o estado de conservação das plantas. Observe se não estão murchas, mofadas, com características ruins, se forem embaladas e armazenadas em locais inapropriados. Isso é uma função importantíssima para quem vai fazer o uso de uma planta medicinal. A qualidade do medicamento e a qualidade da preparação caseira feita a partir de uma planta medicinal depende da conservação desta planta medicinal. É importante saber a maneira correta do preparo da planta. Nós vamos falar a respeito disso aqui no nosso curso, principalmente duas formas muito conhecidas que são a infusão e a decocção. Sabendo diferenciar e sabendo aplicar as duas de maneira correta, você ganhará muito com relação ao uso correto da planta medicinal. Não se deve pegar plantas de lugares poluídos, locais onde você tem fossas sépticas, onde você tem carros que estacionam próximo a esses locais, onde você tem alguma lavoura, alguma área que se cultive determinada planta, que se utilize pesticida ou algum herbicida, algum produto químico. É observar o local onde a planta está e saber se é um local que não é poluído.
Isso faz toda a diferença na qualidade da planta. Muita gente tem o hábito de utilizar um remédio caseiro feito a partir de uma planta medicinal por tempo indeterminado. Oriente as pessoas que, caso elas não tenham respostas imediatas com o uso de determinados remédios caseiros, elas têm que procurar um serviço médico. Não as deixe utilizar por tempo indeterminado. Não as deixe sem orientação. Vamos falar um pouquinho agora sobre como usar corretamente as plantas medicinais. Primeiro, nós vamos aprender a colher e secar a planta medicinal, que são técnicas importantíssimas. Para se colher uma planta medicinal, além de tudo que nós falamos a respeito da questão do local, nós devemos colher sempre a parte sadia da planta, a parte que esteja com condições melhores, na parte da manhã, antes das 9 horas da manhã, ou seja, antes do sol estar muito forte. Devemos lavar essa planta em água corrente, deixar escorrer bem, fazendo uma higienização desse material. Devemos secar essa planta em um recipiente coberto por papel pardo. Secar uma planta é fazê-la perder água. Isso pode ser feito em um local da sua casa ou do seu trabalho que seja bastante ventilado e nunca secar diretamente ao sol. Basta você secar em um local ventilado em um dia com umidade do ar baixa, um dia que não esteja chovendo, que você consegue secar a planta adequadamente. Sempre não se esquecer que a secagem tem que ser feita na sombra e em local ventilado. Depois de seca, a planta pode ser conservada por determinado tempo. Nós vamos cortar a planta em pequenos pedaços, a gente chama isso também de rasura. Vamos guardar a planta em um frasco de vidro, preferencialmente vidro, depois de bem higienizado, de bem limpinho, e um frasco de vidro que tenha tampa plástica, não pode ser tampa de metal. Vamos envolver o frasco de vidro com papel alumínio, para evitar que a planta fique exposta à luminosidade. Vamos identificar a planta que está armazenada seca dentro do frasco de vidro, com o nome dela, uma etiqueta que vamos afixar na parte de fora desse vidro. Muito importante também, pessoal, a parte usada da planta. Que parte você colheu? A flor, a folha, o talo da raiz ou raiz? Que parte você colheu? É importante você dizer isso na etiqueta, deixar isso expresso na etiqueta que você vai fixar. E também a data que você secou, já que depois de seco, esse material pode ser armazenado em local bastante protegido da luz, da umidade, por até 1 ano. A planta assim seca ela pode ser armazenada nessas condições, desde que você respeite o que nós acabamos de dizer, permitindo assim que a gente tenha um material guardado para a utilização no preparo de algumas formas caseiras, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Observe nesse slide as medidas de referência ditadas por SRDC da Anvisa de número 10. O que são medidas de referência? São formas que nós podemos medir volume e peso de determinada planta medicinal seca a partir de instrumentos que nós temos em casa. Vamos aprender quais são eles. Inicialmente, as colheres, que todos temos. A colher das de sopa, a colher das de sobremesa, aquela que a gente usa para comer pudim, sobremesa, a colher das de chá e a colher das de café. Vamos começar pela colher das de sopa, que é a colher que nós usamos para comer sopa. É a colher maior que temos no nosso faqueiro, na nossa cozinha. Ela mede cerca de 15 ml em volume e pesa até 3 gramas cheia de uma determinada droga cortada em pequenos pedaços. Quando falamos droga, é a planta seca que a gente acabou de discutir. A colher de sobremesa, ela mede 10 ml em volume e pode até 2 gramas de droga vegetal ou de planta seca ser medida nela. A colher de chá, 5 ml e cerca de 1 grama da planta seca. A colher de café, 2 ml em líquido, em volume,
e até meio grama da planta seca. Vamos agora para a xícara das de chá ou copo, que tem volume aproximado de 150 ml. Não é o maior copo que você tem na sua cozinha. Temos embaixo aí a xícara das de café, que mede em volume cerca de 50 ml. E por último, o cálice. Preste atenção no volume do cálice. Muitas pessoas têm cálice em casa, de determinados tamanhos. O cálice que está mencionado aí na nossa medida de referência, ele mede 30 ml, é bem pequenininho. Quais são os recursos necessários para que a gente possa utilizar determinada planta medicinal? Uma xícara das de chá, com volume aproximado de 150 ml, uma xícara das de café, uma colher, na verdade, de café, de chá, sobremesa e sopa, são 4 tipos de colheres, um cálice, um pires, uma panela de vidro ou inox e sua tampa, um fogão ou mesmo uma chapa elétrica, uma peneira plástica ou de inox, ou mesmo um papel filtro, daqueles usados para coar café. Por último, um funil, que pode ser de plástico, inox ou vidro. Vamos então conhecer infuso e decocto, que nós chamamos genericamente aqui no Brasil de chás. São as formas mais tradicionais de se preparar planta medicinal. Lembrando que nós estamos tratando sobre o uso da planta medicinal seca, já que nós aprendemos agora há pouco como colher, como secar e como conservar a planta medicinal depois de seca. O que é a infusão? Segundo a SRDC número 10 da Anvisa, é uma preparação que consiste em verter, ou seja, juntar água fervente sobre a droga vegetal, sobre a planta seca. Em seguida, nós temos que tampar o recipiente ou abafar. Por isso nós falamos do pires agora há pouco. O recipiente tem que ficar tampado ou abafado por um período de tempo determinado. Muita gente tem o hábito de chamar esse tipo de chá, ou essa forma de preparar planta medicinal, de abafadinho, justamente por saber que na infusão nós não fervemos a planta, não fervemos a droga vegetal com a água, e sim abafamos essa droga vegetal, essa planta medicinal com a água fervida. Para que serve a infusão? Qual é esse método? Esse método é indicado para quê? Determinada parte da planta ou da droga vegetal, principalmente aquelas de consistência menos rígida, menos dura. Quando nós escolhemos folhas, flores, inflorescências e alguns frutos, ou plantas que têm partes com substâncias muito voláteis, plantas muito aromáticas, nós devemos sempre escolher infusão. Na verdade, na prática, é a forma mais usual de se preparar a planta, o chá por infusão. E aí nós temos uma imagem que vai ilustrar bem o preparo do infuso. Observe a sequência da esquerda para a direita. Vamos medir a quantidade necessária de droga vegetal. Lembre-se que nós aprendemos sobre as colheres. E vamos depositar no copo ou na xícara. Feito isso, nós vamos adicionar a quantidade necessária de água fervente. Vamos misturar bem. E vamos tampar com pires, abafando por um tempo que varia em torno de 10 minutos. Ao final, nós vamos usar uma peneira ou um filtro de papel, vamos coar ou mesmo filtrar bem, e aí está pronto o nosso infuso para ser ingerido. Lembrando, o infuso deve ser preparado e utilizado no mesmo dia, não deve ser armazenado por 24 horas. Se por acaso você tiver que armazenar na geladeira, tudo bem, mas coloque um recipiente fechado, de inox ou de vidro. E lembrando, se você não utilizou todo o infuso feito daquela planta até o final da tarde, o que sobrar você tem que jogar fora. Não se pode guardar de um dia para o outro.
Vamos falar de uma outra forma de se utilizar a planta medicinal, que é a decocção ou decocto. Observem a palavra. Cocção significa fervura. Nessa preparação, nós vamos fazer uma fervura, uma ebulição da planta seca ou droga vegetal em água potável por determinado tempo. Ou seja, é ferver a planta medicinal ou a droga vegetal com a água e não simplesmente abafar com a água fervida. Esse método, pessoal, é indicado para a parte de drogas vegetais duras, rígidas. Portanto, quando nós escolhemos cascas, raízes, rizomas, que são caules que nascem debaixo da terra, ou caules mesmo, sementes e folhas muito duras, nós chamamos de folhas coriáceas, porque são duras como couro, nós utilizamos o processo de decocção. Vamos acompanhar por essa figura, da esquerda para a direita, o preparo de um decocto. Primeiramente, vamos medir a quantidade de droga vegetal, que é a planta seca, e depositar na panela de vidro ou de inox. Vamos adicionar a água potável na quantidade necessária e vamos ferver em uma chapa elétrica ou fogão por 5 minutos com o recipiente, com a panela ou de vidro ou inox fechada. Depois nós vamos deixar descansar por cerca de 10 minutos, também com essa panela de vidro ou inox tampada. E por fim nós vamos coar ou mesmo filtrar e está pronto, pode ser tomado o decocto. Lembrando, assim como nós falamos há pouco sobre o infuso, o decocto também tem que ser utilizado no mesmo dia do preparo. Bom, pessoal, nessa etapa nós vamos conhecer os usos de algumas plantas medicinais. Observem com atenção como nós devemos utilizar com segurança as plantas medicinais que nós falaremos a respeito. Observem essa planta. Você a conhece? É uma planta muito comum aqui no Brasil. E ela recebe vários nomes populares, que são nomes que as pessoas a batizam. Aí na tela nós estamos observando capim-santo, capim-limão, capim-cidró, capim-cidreira ou simplesmente cidreira, mas seu nome botânico é o Cymbopogon citratus, uma planta bastante cultivada nos quintais, nas fazendas, pelo interior do Brasil. Curiosamente, essa planta tem um nome na região norte de capim-marinho. Então, se você está me ouvindo da região norte, você deve conhecê-la como capim-marinho. É um capim, é uma gramínea e é uma planta de cultivo muito fácil. Vamos conhecer um pouco a respeito desta planta. Nós utilizamos as folhas do capim-santo, preferencialmente secas, nós aprendemos há pouco no curso, e rasuradas, ou seja, cortadas em pequenos pedaços. Por quê? Porque facilita a gente medir a quantidade necessária com o uso de colher. Quais são as alegações de uso dessa planta? Ela é muito utilizada para cólicas intestinais e cólicas uterinas, muito utilizada em quadros bem leves de pessoas que têm ansiedade, que têm insônia, e é considerado um calmante muito suave, sem se esquecer que essa planta tem um sabor bastante agradável. A via de administração é oral, nós devemos ingeri-la. E a forma de utilização, preparo por infusão, como nós acabamos de aprender. Devemos usar de 1 a 3 gramas, que é aproximadamente 1 a 3 colheres de chá, em 150 ml, que equivale a cerca de 1 xícara de chá. Com relação ao capim-santo, eu faço uma observação. Sempre que você for filtrar o chá do capim-santo, o chá por infusão do capim-santo, faça isso em um filtro de papel, daquele que você usa para filtrar café, porque ele tem alguns microfilamentos que a gente não vê olho nu, mas eles ficam soltos na infusão. Quando a gente filtra com o papel filtro, eles ficam presos nesses microfilamentos. Portanto, seu chá vai ficar sem a presença deles, que pode causar em algumas pessoas algum tipo de irritação. É raro acontecer, mas a gente tem que evitar. Qual a posologia e o modo de usar? 1 xícara de chá, cerca de 150 ml,
até 3 vezes ao dia. O uso pode ser feito por crianças e pode ser feito também por adultos. Mas observe, o uso do capim-santo pode aumentar o efeito de medicamentos sedativos ou medicamentos calmantes. Portanto, jamais utilizar o chá por infusão de capim-santo junto com esses medicamentos. E a gente conversou há pouco, não é, pessoal? Chá não deve ser utilizado com nenhum medicamento. Todo medicamento deve ser ingerido apenas com água. E essa planta, você conhece? Também uma planta muito comum aqui pelo Brasil. Observe os nomes populares que ela recebe: boldo nacional, hortelã-homem, falso boldo, boldo africano. Provavelmente essa planta tenha vindo da África para o Brasil, mas aqui ela se deu muito bem. Ela é cultivada, é plantada em determinadas regiões do Brasil porque as pessoas gostam de utilizá-la. Inclusive, ela é utilizada até no serviço público de saúde. Alguns núcleos de farmácia viva espalhados pelo Brasil utilizam preparação de fitoterápicos a partir dessa planta. Como exemplo, aqui no Distrito Federal, o núcleo de farmácia viva da Secretaria de Saúde utiliza essa planta medicinal desde o ano de 1989, portanto há quase 25 anos. Vamos conhecer um pouco mais a respeito do boldo nacional. Nós utilizamos as folhas do boldo nacional, também secas e rasuradas, cortadas em pequenos pedaços, para que a gente possa medir a quantidade com colher. Não se esqueçam disso. Quais são as alegações? Dispepsia, o nome é complicado, mas são distúrbios da digestão. Essa planta também é alegado o uso para hipotensão, mas vamos observar com cuidado essa característica. Via de administração oral. E a forma de utilização é a infusão, que nós aprendemos. 1 a 3 gramas, que dá cerca de 1 a 3 colheres de chá, em 150 ml, cerca de 1 xícara de chá. A posologia é utilizar 1 xícara de chá de 2 a 3 vezes ao dia. Distúrbios da digestão, principalmente estomacal. Muita gente se queixa de mal-estar gástrico, a gente chama isso também popularmente estômago embrulhado, é um termo muito popular utilizado, sendo que nesses casos sempre tomar quando preciso. Existe um critério que a gente tem que ficar bastante atento com relação ao boldo nacional. A infusão dele não é gostosa, ou seja, a infusão do boldo nacional é amarga. E isso também faz com que as pessoas nem sempre gostem de utilizá-la. Mas independente disso, é uma planta medicinal bastante útil e muito importante. O uso é adulto e observem as contraindicações. Fiquem atentos. Não deve ser utilizado em gestantes, em mulheres que estejam amamentando, lactantes, por crianças. Crianças não toleram muito fácil o uso do boldo nacional, pelo sabor amargo. E pessoas com hipertensão ou pessoas com pressão alta. Também não deve ser utilizado por pessoas com hepatites ou que têm um histórico de hepatites, obstrução das vias biliares e pessoas que fazem uso de medicamentos para o sistema nervoso central, sedativos, hipnóticos sedativos. Fiquem atentos. Efeitos adversos. O uso do boldo nacional pode aumentar a pressão arterial. Por isso, ele jamais deve ser utilizado por um paciente que tenha hipertensão ou pressão alta. Doses acima da recomendada e utilizada por um período de tempo maior que o recomendado pode causar irritação gástrica. Então, fique sempre atento com relação à quantidade no preparo que a gente acabou de verificar. Se você utilizar mais do que está indicado ou em quantidade maior, ao contrário do boldo ter uma ação digestiva, melhorar a sua digestão estomacal, ele pode causar uma irritação no seu estômago. Informações adicionais do boldo nacional. Não utilizar com o medicamento metronidazol e também com o medicamento disulfiram. Mas isso é válido para qualquer planta e essa especial a gente está chamando atenção para esses dois medicamentos. Não se deve tomar chá de planta medicinal com medicamentos, apenas com água.